Olá, shalom para todos, Deus te abençoe, Deus venha encher você nesta noite com uma nova unção, um novo poder, você saia daqui transbordando da graça, do amor do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, amém? Se você puder tomar comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 31. Se eu puder começar a leitura, por favor, me deem um alô. Amém? Mateus 26, 31. Está escrito assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Avancemos agora até o versículo 69 desse mesmo capítulo. 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, por causa do seu modo de falar. Não conheço esse homem. Então ele começou a praguejar e dizer: Não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Querido Deus, graças por estarmos mais uma vez firmados em Tua palavra santa, bendita, maravilhosa. A Tua palavra que cura, que salva, que liberta. Nós viemos aqui para Te adorar e aprender um pouco mais do Senhor. Venha, Senhor, o Teu Espírito Santo. Venha sobre nós também um espírito de arrependimento pelos nossos pecados, de quebrantamento. E abre, Deus, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender a Tua palavra, e não apenas compreendê-la, mas colocá-la em prática também. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém. Uma coisa muito perigosa é a gente prometer as coisas para os outros em um momento de emoção. Às vezes, no momento de exaltação, no momento de emoção, a gente promete coisas e nos complicamos às vezes.
Está claro aqui que Pedro fez uma promessa para Jesus impensada. Fez uma promessa num momento de euforia, num momento de muita alegria, momento de emoção, dizendo para Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, mas para mim não, o Senhor nunca será. E Jesus então, replicando a ele, disse no verso 34, Pedro, saiba que em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele assim: Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Você não sabe o que você está falando. E Pedro novamente falou no 35, Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, eu nunca te negarei, eu nunca te deixarei. Bem, pouco tempo depois, Jesus foi preso, levado ao Sinédrio. Sinédrio era a suprema corte de Jerusalém, na casa do sumo sacerdote Caifás. Jesus está ali sendo cuspido no rosto, está recebendo murros, está sendo esbofeteado, e Pedro está do lado de fora. Pedro está no pátio da casa, assentado, e uma empregada do sumo sacerdote se aproxima de Pedro e diz para ele: você também estava com Jesus, o Galileu. E ele disse: não, nem sei do que você está falando. Negou Jesus pela primeira vez. Saiu dali, foi para o alpendre. Uma outra empregada o viu, se aproximou e disse: você também é da turma dele. Você também é daqueles que estavam com Jesus. E ele agora jurou, praguejou: não conheço este homem. Eu juro que eu não conheço. Negou Jesus pela segunda vez. Depois, alguns dos que estavam ali no pátio se aproximaram dele e disseram: verdadeiramente você também é um deles. E Pedro começou a praguejar e jurar que não conhecia Jesus. Parece a mesma pessoa que pouco tempo antes estava dizendo assim: Senhor, ainda que o Senhor seja um tropeço para todo mundo, para mim o Senhor nunca será. Senhor, se for preciso morrer com o Senhor, eu nunca te negarei. Parece a mesma pessoa? Não parece a mesma pessoa. Agora, pior do que prometer as coisas para as pessoas e não cumprir, é prometer para Deus. Aí a coisa é muito mais séria ainda. Ouça o que diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes, capítulo 5, nos versos 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpra. Ou seja, Deus exige fidelidade. Quando fizeres algum voto, alguma promessa para Deus, não tardes em cumprir, porque Ele não se agrada de tolos. Ou seja, quem faz uma promessa para Deus e não cumpre, não passa de um tolo. Cumpre o voto que fazes, porque melhor é que não votes do que votes e não cumpra o teu voto. Agora, é comum nós ouvirmos promessas das pessoas.
Quem de nós não tem ouvido muitas promessas das pessoas? É comum ouvirmos declarações, especialmente nessa época, quando vai chegando o final do ano, e muito especialmente na virada do ano, declarações de desejo de um ano novo feliz, de um ano novo cheio de paz, cheio de saúde, declarações de que no ano novo tudo vai ser diferente, os maus hábitos serão mudados no ano novo, e as pessoas tomam decisões usando a mudança do ano como base. As pessoas ficam emocionadas, usando a virada do ano, e a cada ano que vira, cada ano novo que acontece, cada virada de ano, cada mudança, as pessoas tomam decisões radicais em suas vidas. E muitos dizem: olha, no ano novo eu vou conseguir parar com os maus hábitos, eu vou conseguir parar com aquelas fraquezas de caráter. As pessoas tomam decisões assim, do nada, momentos de emoção. No dia 9 de setembro de 99, embora tenha caído numa quinta-feira, mas foi o dia que mais teve casamentos, por causa da combinação dos números, 9. Dia 9, do mês 9 e do ano 99. Muitos casamentos. Hoje, se pudéssemos olhar para todos aqueles casamentos, o que será que resta de tudo isso? O que será? Quantas pessoas fazem promessas, juramentos? Vou deixar de ser aquela pessoa ruim, vou deixar aqueles hábitos ruins, vou mudar meu caráter. Mas passam 20, 30 dias, 60 dias, a pessoa continua do mesmo jeito. Quantas promessas, quanta harmonia quebrada, quantas promessas de fidelidade quebradas, quantos fracassos. Deus tenha misericórdia. Pedro, o grande apóstolo Pedro, ele, graças a Deus, se consertou com Jesus, graças a Deus ele se arrependeu, e ele foi honrado por isso, porque ele se consertou com Deus, quando disse: Senhor, ainda que o Senhor seja um tropeço para todo mundo, o Senhor não será para mim. Ainda que seja preciso morrer junto com o Senhor pode contar comigo, eu nunca te deixarei. Mas falhou, e falhou vergonhosamente. Será que esse comportamento não retrata algum comportamento de propósitos vãos que às vezes a gente faz? Só para a gente pensar, para a gente refletir um pouco sobre a nossa vida. Será que não falhamos repetidamente? Assim como Pedro se reconciliou, nós também estamos aqui para nos reconciliar com Deus. Amém? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está com ele. Viemos aqui para nos reconciliar, para pedir perdão e a misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Amém. Certa vez, o apóstolo Paulo também fez uma declaração espantosa. Ouça bem o que ele disse.
em Romanos, no capítulo 7, do verso 18 e seguintes. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Essa foi uma declaração mais assustadora do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: eu não faço o bem que eu prefiro, sempre faço o mal que eu não quero. Dentro de mim, no meu interior, está o desejo de fazer o bem, de obedecer a Deus. Mas nos meus membros está a lei do pecado. Desventurado homem que sou, infeliz homem que sou, quem me livrará disso? E muitos dizem: puxa vida, até também o apóstolo Paulo era assim. E alguns, até tentando amenizar o lado do apóstolo Paulo, chegam a dizer: acho que ele não era convertido ainda. Como não era? Se ele está escrevendo a carta aos Romanos, lógico que era convertido. Ele simplesmente está sendo sincero, abrindo o coração, rasgando o seu coração, falando a verdade, a pura verdade. Eu quero fazer o bem, eu conheço o bem, eu conheço a palavra, eu conheço a lei de Deus e quero obedecer. Mas tem uma coisa no meu corpo, na minha carne, chamada pecado, que faz eu praticar o mal. Alguma diferença entre nós e o apóstolo Paulo? Nenhuma. Por isso ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Ou seja, em Cristo Jesus nós temos a solução, nós temos a saída. Glória a Deus. Nós nos arrependemos, confessamos, nos humilhamos, choramos, e Ele nos perdoa, nos lava, nos purifica, como se nunca tivéssemos pecado algum na vida. Diga graças a Deus, louvado seja Deus, glórias a Deus. Ele aqui, quando faz essa declaração, abrindo o seu coração, ele não deixa claro uma coisa que nós percebemos quando lemos as outras cartas do apóstolo Paulo. Em outras passagens fica muito claro que ele estava empenhado com todas as suas forças a viver uma vida vitoriosa. Ele estava totalmente dedicado, ele prosseguia em direção ao seu objetivo. E qual era o seu objetivo? Jesus Cristo. Uma vida íntima com o Senhor Jesus. Exemplo, ele diz aos Filipenses, na sua
carta aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu sou assim, eu sou esse homem que conhece o bem, que conhece a palavra, que conhece a lei de Deus, que tem o desejo de cumprir com a lei de Deus, mas há um pecado na minha carne. Mas eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio. O alvo é Jesus, o prêmio é Jesus, a soberana vocação em Deus. E quando nós olhamos lá no Antigo Testamento para o profeta Daniel, nós percebemos que Daniel teve uma vida vitoriosa. Sabe qual foi o segredo dessa vida vitoriosa de Daniel? Ele estava muito bem definido, muito bem decidido. Um dia ele tomou uma decisão radical. Eu vou ler para você em Daniel capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel tomou uma decisão radical, foi muito decisivo, muito firme, quando disse: eu não vou me contaminar com as comidas do rei, não vou me contaminar nem com o vinho que ele bebe. E Daniel conseguiu colocar essa sua decisão em prática. Mesmo sendo ameaçado de morte, ele nunca desistiu. E nunca deixou de orar a Deus 3 vezes ao dia. Glória a Deus. Isso está escrito em Daniel, capítulo 6, no verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, virou para ele um hábito. 3 vezes ao dia se colocava de joelhos, subia ao andar de cima da sua casa, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, se colocava de joelhos e por 3 vezes ao dia orava ao Deus de Israel. Virou um hábito. Assim como nós temos o hábito de refeição, quantas refeições nós fazemos por dia? Normalmente, 3. E ninguém precisa lembrar-nos, quando nós acordamos, que nós precisamos tomar o café da manhã. Chega a hora do almoço, ninguém precisa nos lembrar que a gente tem que almoçar. Chega a hora da janta, é o hábito que temos, ninguém precisa lembrar que a gente precisa jantar. Assim como temos esse hábito, as 3 vezes ao dia de oração para Daniel, se tornou um hábito também. Que maravilha se nós também tivéssemos esse hábito de 3 vezes ao dia dobrar os joelhos e orar ao nosso Deus. Isso era algo natural para ele. Acontecia, ele fazia isso naturalmente, 3 vezes ao dia. Porque, queridos, não adianta a gente fazer votos se a nossa vida não estiver firme com Deus. Se há de concordar comigo, não adianta a gente desejar muitas coisas se a nossa vida não estiver na presença de Deus, se não tivermos em comunhão, se não tivermos intimidade com Ele. Não adianta desejar deixar de lado os hábitos ruins,
os costumes ruins. Não adianta a gente desejar deixar de lado os velhos defeitos, se não tivermos uma vida voltada para Deus. Diga: Senhor, me ajude. Amém? Se não tivermos uma vida voltada para Deus. Lá no Getsêmani, Jesus disse aos discípulos: orai, para que não entreis em tentação. E em Mateus, no capítulo 26, no verso 41, no mesmo texto, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É exatamente o que Paulo dizia: no meu interior eu quero fazer o bem, mas nos meus membros o pecado me domina. É exatamente isso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus nos ajude. Amém. E olha que nós vivemos hoje em um mundo bastante desanimador. Verdade ou não é? Vivemos hoje um mundo muito desanimador. Sempre no início de um novo ano, a gente procura perspectivas novas, diferentes, de tempos melhores. Nós desejamos isso, mas muitas vezes em vão. Muitas vezes não alcançamos. A situação internacional, a situação política do mundo, as dificuldades econômicas, o baixo nível moral, a degradação moral, tudo isso nos leva a buscarmos uma vida na presença de Deus. Só nos resta esta alternativa: encontrar um caminho que nos permita viver acima das circunstâncias. E você poderia me perguntar: mas pastor, é possível a gente viver acima das circunstâncias? Sim, é perfeitamente possível. Milhões e milhões de pessoas buscaram isso e conseguiram. É que os coraçãozinhos desses milhões e milhões de pessoas que conseguiram isso, porque eles se voltaram para Jesus, a única saída, a única resposta, o Salvador. Eles então tiveram seus coraçãozinhos repletos de uma paz, cheios de uma paz, mas de uma paz profunda e permanente. E essa paz é uma paz que nada pode abalar. Essa paz é uma paz que não pode ser abalada por nenhuma tempestade. Eles então descobriram o segredo de viver acima das circunstâncias, o segredo da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Isso consiste na confiança em Deus e na obediência a Ele. Confiança nele, obediência a Ele, busca por essa vida de intimidade, de comunhão. É possível sim, viver além das circunstâncias, em uma nova vida, cheia de novos anseios, de novas perspectivas, novas forças. Tudo isso vai estar à nossa disposição, sendo homens novos, mulheres novas, perdoadas,
lavados no sangue, lavadas no sangue do Cordeiro, e esperando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. É a única alternativa. Esse é o caminho. Não adianta eu querer falar de outra coisa. É só o que nos resta. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude. Que Deus te fortaleça cada manhã, cada dia, cada noite. Que Deus te encha com a graça, com o poder do Espírito Santo, com a sabedoria que vem do alto, e que você e toda a tua família possa ir morar no céu, em nome de Jesus. Amém? Curve sua fronte, por favor. Vamos ter um momento de oração com Ele, um pouco mais. Querido Deus, Tu és bom, Senhor. Tu és bom para todos, e as Tuas misericórdias estão sobre todas as Tuas obras. Aleluia. Toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor. Todas as Tuas obras te louvarão, Senhor. Todos os Teus filhos, os Teus santos te bendirão, falarão da glória do Teu reino, relatarão o Teu poder para que façam saber aos filhos dos homens os Teus feitos poderosos. Ah, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é bom, como o Senhor ao mesmo tempo é simples, humilde, a ponto de habitar num alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo habitar aqui, com aquele que é contrito de coração, um coração contrito e humilhado na Tua presença, o Senhor não resiste. E assim como Jesus nos ensinou a orar, nós te pedimos nesta noite, venha o Teu reino, a Tua soberania, o domínio e o senhorio em todas as áreas da nossa vida. Venha o Teu reino sobre a minha família, sobre a minha casa, e o Teu reino sobre esta igreja, o Teu reino sobre cada membro desta igreja, sobre cada família, daqueles que estão orando comigo aqui no templo nesta hora, daqueles que estarão orando através desse vídeo, em casa, onde estiverem. Oh Pai querido, o Teu reino é um reino eterno, e o Teu domínio dura por todas as gerações. Seja louvado o Teu santo nome, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Uma geração louvará outra geração o Teu santo nome. Graças te damos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Pai, eu quero orar pelos enfermos. Pai, aos que estão passando por situação de dores, qualquer tipo de enfermidade, eu os apresento a Ti nesta hora, suplicando o Teu bálsamo, Teu óleo fresco da unção, de cura, de restauração, de libertação, em nome de Jesus. Pai, quantas pessoas em depressão, quantas pessoas dopadas pelos medicamentos, Pai, tenha misericórdia. Pai Santo, quantas pessoas caídas pelas ruas deste mundo, sem ter um lugar para voltar, muitos com o seu estômago vazio, sem ter o que colocar ali. Pai Santo, tem misericórdia de cada um dos perdidos. Pai, em nome de Jesus, e eu oro para os Teus filhos que têm sido fiéis, abençoando esta casa, com seus dízimos, com suas ofertas, sustentando esta obra, que não é minha, que não é de homem algum, mas é do próprio Senhor. Muito obrigado, Pai, e eu peço que o Senhor retribua abundantemente a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquemos de pé, por favor, levantemos nossas mãos. Eu quero liberar uma palavra profética, encerrando esse vídeo. Depois eu quero orar por você que está aqui no templo. Se você deseja uma oração, venha à frente, eu quero te abençoar
em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoe agora a nossa volta para casa. Eu oro por cada lar aqui representado, por cada família, por cada lar onde esse vídeo chegou, esse culto chegou, essa oração está chegando. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, com a tua vida, com a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus. Aplauda ao Senhor, Ele é digno de glória. Amém.